Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, a minha cara não é das melhores, a notícia não é das melhores, mas eu tenho um propósito muito grande aqui na Terra, que é provar para vocês que um processo de dor, por pior que ele pareça, ele traz grandes significados pra gente, né? Existe algo além da dor e que a gente precisa começar a refletir, a gente precisa começar a conversar e a gente precisa entender que não é só sobre a nossa dor ou o nosso sentimento, mas é sobre dores que o mundo inteiro vive, né? Ontem eu fui fazer o meu primeiro ultrassom intravaginal, que é aquele primeiro ultrassom do primeiro trimestre da gravidez. E eu confesso pra vocês que no fundo, lá no fundo, eu me sentia meia mãe. Eu não me sentia uma mãe completa. E eu estava certa, né? A minha convicção e a minha certeza interna é como se fosse um preparo mesmo já divino, de Deus. E antes de entrar para fazer o exame, eu senti vontade de me ajoelhar no banheiro antes que eu me trocasse. E é como se eu estivesse agradecendo a Deus por qualquer notícia que eu tivesse que ter naquele momento. E para minha surpresa, eu fui recebida por um médico brilhante, anjo de Deus mesmo. E ele começou o exame e eu vi que ele fez um gesto com a boca, assim, esquisito. E eu não tinha coragem de olhar para ele, porque aquilo ia me... Eu tinha medo da notícia que ele ia me dar. E então ele tirou o aparelho e começou a conversar comigo e disse: Ana, infelizmente o seu embrião não se desenvolveu, né? Existe um nome, alguns chamam de olho cego, de ovo cego, outros de gravidez anembrionária, enfim, tem um nome. E ele disse: o saco gestacional se forma, né? E quando o saco gestacional se forma, o seu exame, o beta-HCG, ele dá positivo, né? Dá positivo porque libera o hormônio para o seu organismo, para o seu sangue, que caracteriza que você está grávida, né? E na verdade, o meu embrião, ele não acompanhou, ele não se desenvolveu de acordo com o saco gestacional. E ele me disse que pelo menos 20% das mulheres confirma esse aborto, é um aborto espontâneo, natural. E ele disse: Ana, a natureza é muito sábia. E se essa gravidez continuasse, os riscos desse bebê nascer com problema seria enorme. E talvez as consequências disso muito piores, né? Então, quero te dizer que a natureza é sábia e Deus sabe perfeitamente o que faz. Enquanto a minha mãe chorava, eu só conseguia olhar para ele, porque os olhos dele não eram olhos de médico também. Eram olhos de uma pessoa muito preparada, um anjo realmente, que também se prepara para dar uma notícia como essa, porque não é fácil, né? Não é brincadeira. Eu me senti no direito de compartilhar com vocês por vários motivos, né? E o meu primeiro motivo por compartilhar é porque eu acredito que nesse momento as pessoas que vão visualizar esse vídeo, elas sofram dores também, talvez parecidas com essa, talvez muito piores do que essa. E eu quero dizer que a gente precisa aprender a falar da dor. A gente precisa ressignificar a dor, olhar para ela com outros olhos, por mais doloroso que seja. Eu recebi ontem centenas de mensagens de pessoas confortadas com o meu recado. Quero te dizer que não é só sobre a nossa dor. É sobre a pessoa que te dá notícia. É sobre o mundo que nesse momento chora uma perda. Uma mãe, né, que perdeu o filho em tantas condições diferenciadas. Um apartamento que pega fogo. Sabe, N situações, gente. Um acidente e que a pessoa não resiste. Uma mãe que tem o seu filho e ele falece logo depois. Enfim. Mas é pensar sobre a dor. E eu fiz uma escolha de seguir a Jesus Cristo. E eu noto que isso tudo são testes, né, divinos. É mais um teste para me moldar e para saber realmente qual é o seu grau de rendição
Qual é o seu grau de em tudo eu realmente dou graças, né? E eu realmente dei graças. Eu saí, derrubei algumas lágrimas, eu saí daquela sala de cabeça erguida, com a firme certeza de que, na verdade, o meu propósito ele não é só ser mãe pela segunda vez, mas sim ajudar pessoas com o meu testemunho. Meu testemunho é muito grandioso, ele é muito gigante. O cuidado que Deus tem com a minha vida e principalmente tudo que eu vivi ao longo desse ano de 2018 é realmente de tirar o chapéu. Então, a perda para mim, ela é uma perda. É isso que eu quero dizer para vocês. A perda é uma perda. Não tem negociação, é uma perda, tá? E a gente precisa aprender a lidar com as perdas da vida, porque é o que é. Ora você está no alto, ora você está no baixo. E é assim que a vida caminha. Mas, se você souber pensar na sua dor com outros olhos, se você puder enxergar que Deus, ele te protege, ele cuida de você. Eu me lembro perfeitamente que aos 18 anos, já contei isso aqui pra vocês no canal, eu ia atravessando um muro, uma rua enorme, chovia muito, e Deus, anjo, Jesus, sei lá, falou no meu ouvido e disse: atravessa. E quando eu atravessei, um muro gigante veio abaixo. Era para eu ter morrido. E desde isso, e hoje se confirma para mim por que de tudo isso. Não foi uma vez, não, foram milhões de vezes. Foram vários acontecimentos em várias fases da minha vida. Por isso que agora não seria diferente, né? E eu só consigo pensar o seguinte: Senhor, diante dessa perda, eis-me aqui. Eis-me aqui. O que eu preciso fazer agora com essa perda? O que eu preciso ensinar para as pessoas? É só nisso que eu consigo pensar. Eu conversei com a minha médica e ela achou melhor, até por conta da minha idade, a gente esperar o organismo expelir. Eu vou tomar um medicamento adequado para ajudar nesse processo, mas pode demorar 15 dias. E ela falou que a curetagem, para quem quer engravidar, não é uma boa, porque ela é muito agressiva, né? Você toma anestesia, é invasivo e fica uma cicatriz. E essa cicatriz, vamos supor que você tem uma gestação gemelar, vamos supor que, né, eu particularmente não há problema algum para mim esperar, né? Como eu disse, eu estou mais preocupada em como Jesus, como que o Espírito Santo quer que eu reaja a isso e o que ele quer que eu ensine sobre isso. E a única coisa que eu posso te dizer é que a gente precisa aprender a falar das nossas dores, que a gente precisa não ter vergonha de se expressar e que a sua dor, o seu sofrimento pode salvar vidas, ele pode acalentar pessoas, ele pode ajudar pessoas que talvez estejam numa condição muito pior. E ontem eu tive a certeza do cuidado de Deus por mim. Poxa, mas você teve uma perda, Ana. Será que Deus é tão bom assim? Sim, Ele é muito bom. E Ele é bom, Ele é tão perfeito e a vontade dEle é tão agradável que Ele sabe perfeitamente o que é melhor. Ele que me deu e Ele que viu que e se fosse, os meus problemas seriam muito maiores. Então, dói, mas eu não sofro mais com a dor, ela não me dói. Eu choro, porque nós somos seres humanos, né? A gente tem sentimento. Meu marido também tá muito triste, claro, evidente. E eu também queria deixar um recado para vocês, porque existem pessoas que elas dizem assim: sabe o que é isso? É porque contou antes dos 3 meses. Eu não acredito nessa crença, né? Eu tenho formação suficiente para entender que esse tipo de crença não me convém, tá? E que se você acredita nela, parabéns, maravilha, mas eu não acredito. Eu não acho que a perda de um bebê seja caracterizada porque você contou antes dos 3 meses. Eu acho que cada vez que a gente acredita numa crença como essa, ao invés de acreditar nos planos de Deus, o seu sofrimento ele é dobrado. E você corre um sério risco de colocar uma crença e limitar o seu sistema e depois ter dificuldade para eliminar, né? Então eu não creio nisso.
Eu creio nas promessas de Deus para minha vida. Mas o coração do outro é ruim. O coração do outro pode ser ruim, o meu é bom. E a minha função é te dizer que uma perda é uma perda. E que você vai ter que aprender a lidar com ela. E que você vai ter que aprender a ressignificar e a compreender o que Deus quer de você e o que você precisa fazer com essa dor. Tá bom? Então, vamos trocar. Não é sobre a minha dor, é sobre a sua. É sobre a dor de milhões de pessoas que nesse momento me assistem. Então, que Deus seja louvado. A Ele toda a honra e toda a glória. E que vocês sejam firmes, independente da sua dor, e que vocês entendam que só é capaz, só tem autoridade de ensinar alguma coisa para alguém quem for capaz de passar pelo vale da sombra e da morte, que é exatamente o que eu estou passando agora. Tá bom? Então eu tenho autoridade, eu escolhi andar por esse caminho e a minha obrigação é te dizer que a dor, ela é o que é, tá bom? E que a gente precisa render graças mesmo e aprender com ela e ensinar outras pessoas sobre como passar por isso de cabeça erguida. Tchau! Se você gostou, compartilhe aqui, me conta as suas experiências, me conta as suas histórias, eu vou adorar.